E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a nossa discussão sobre convecção interna, dando sequência à última aula que falou sobre correlações de convectivas para escoamentos laminares em tubos. A gente falou sobre escoamento desenvolvido, né? Escoamento na região completamente desenvolvida, e agora a gente vai falar na região de entrada, ou seja, aí você completa o tubo, né? Se você for analisar um tubo que está o escoamento laminar, você pode tanto encontrar a transferência de calor na região de entrada, quanto agora na região completamente desenvolvida, e fazer a análise de troca de calor ao longo de todo o tubo na condição laminar. A região de entrada é bem mais complicada, as equações são bem mais complicadas para modelar, tá? Existe uma coisa que é feita aqui, como tem uma variação muito grande do escoamento ao longo de x, tem um número adimensional, que na verdade ele é definido dessa maneira aqui, ó, número adimensional, que é o número de Gratz, esse aqui, ó, GZ. O GZ é definido dessa maneira, na verdade ele é definido assim, tá? É D sobre x dividido por, deixa eu ver como é que ele está aqui, D sobre x vezes o dividido vezes, isso aqui, ó, D sobre x vezes o Reynolds de D, no Reynolds calculado para o diâmetro, vezes o número de Prandtl, tá? Vezes o número de Prandtl. Essa definição aqui do número de Gratz, seria bem útil para a gente se a gente pensasse nela invertida, né? Se eu quiser definir um Gratz aqui, ó, elevado a menos 1. Por quê? Porque daí eu ganho um adimensional, um x sobre D dividido por Reynolds baseado no diâmetro e Prandtl, eu ganho um adimensional para a dimensão axial. Então, assim, quanto maior esse inverso do número de Gratz, mais eu estou me afastando da entrada do tubo. Então, mais para frente eu estou indo com relação à entrada do tubo. Isso aí é positivo para mim, porque eu consigo modelar algumas coisas baseadas com esse número adimensional. Melhor do que apresentar resultados com relação a x, né? Sempre bom apresentar com relação a algum adimensional. E essas equações, elas que a gente vai ver agora, elas levam em conta esse número de Gratz. Tem duas correlações, tá? Eu vou apresentá-las diretamente no livro aqui para vocês. Até na minha versão do livro, que ela é mais antiga, que é que vocês usam aí, ela nem mostra essa correlação. Essa correlação, a primeira está igual, mas a segunda está completamente diferente. A segunda é muito mais avançada do que essa. Essa parte aqui, ó, olha só, você tem essa correlação aqui, que você vai utilizar para a região de entrada, e você vê que tem uma coisa aqui que a gente não tinha percebido ainda, né? Você tem a entrada térmica de comprimento ou a entrada térmica combinada. O que é isso? Eu vou falar disso agora para vocês. E você tem uma outra equação, que ela é na verdade uma modificação também dessa primeira, tá? mais complexa ainda, mas ela vai valer só para comprimento de entrada combinado. Mas olha só, ela atinge um número de Prandtl, uma região, valores de número de Prandtl muito maiores do que essa primeira, que é só para Prandtl maior ou igual a 5. O que quer dizer isso daí, na verdade? Vamos lembrar de uma coisinha que a gente falou, quando falou lá dos comprimentos de entrada, né? Comprimentos de entrada da região completamente desenvolvida térmica e da região completamente desenvolvida hidrodinâmica. A gente falou que para o escoamento laminar, a gente falava o seguinte, olha, esse comprimento da região de entrada para hidrodinâmico, ele era aproximadamente igual a 0,05 vezes o número de Reynolds baseado no diâmetro, certo? E a nossa camada, no comprimento da região de entrada completamente desenvolvido térmico, era aproximadamente igual a 0,05 vezes o número de Reynolds vezes o número de Prandtl, beleza? Ou seja, quanto maior o meu número de Prandtl, mais longo é esse comprimento de entrada da região térmica. Agora pensa no seguinte, se eu estiver trabalhando com escoamento, por exemplo, um escoamento com um número de Prandtl muito alto, por exemplo, óleo tem, a gente viu aqui nas últimas aulas, deixa eu ver aqui, por exemplo, uns números de Prandtl meio malucos aqui pra gente, deixa eu ver aqui tem, deixa eu ver, vou botar aqui para líquidos, quer ver, a parte dos líquidos ela está em 0,5, vamos ver lá, na tabela A.5, é isso que eu quero ver aqui, ó. A.5, aqui são os, tá, beleza, gases, 6, tá. Isso aqui que eu quero ver, olha só, os números de Prandtl para água saturada. Ó, o número de Prandtl para mercúrio, olha só que loucura, o número de Prandtl para óleo, olha o número de Prandtl aqui do óleo, por exemplo. Nossa, na temperatura de 273 graus Celsius, o número de Prandtl é 47.000.
coisa pra caramba. Se for aumentando, né, quanto mais você aumenta a temperatura, menor é o número de Prandtl, né, menos viscoso ele fica. A gente espera e sabe disso do óleo, né, o óleo vai aumentando a temperatura, fica menos viscoso. Etilenoglicol, olha, meu Deus, glicerina 85 mil. Glicerina é assim mesmo, né? Mas o número de Prandtl para um refrigerante R134, tá vendo, que a gente usa aí para refrigeração, que vai estar operando mais ou menos nessa região, que é o quê? 3,5 até 5, tá vendo? Um número de Prandtl aí dentro de uma faixa que vai até mais ou menos 5. O que isso aí afeta as nossas discussões, tá? O que isso aí vai afetar as nossas discussões quando a gente for falar disso aqui? Porque se você tem um número de Prandtl alto, isso indica que o seu comprimento de camada limite térmica é muito maior do que o comprimento de camada limite hidrodinâmica. Quer dizer, a viscosidade do fluido é tão grande que as camadas limites já crescem de uma vez e já se encontram e acabou. Mas para o caso do escoamento, para o caso da camada limite térmica, então ela vai ter a região dela completamente desenvolvida, vai estar lá na frente. Assim, o escoamento está começando aqui agora, começou nesse tubo, aí andou um pouquinho aqui, por estar com um número de Prandtl alto, já tem a camada limite hidrodinâmica desenvolvida, ou seja, o escoamento agora não tem mais variações hidrodinâmicas. Enquanto isso, a minha camada limite térmica ainda está desenvolvendo. Ou seja, e aí vai lá para frente que ela vai terminar o seu desenvolvimento. Ou seja, a região de entrada, na verdade, acaba ela sendo praticamente toda desenvolvida em cima de um escoamento que já está hidrodinamicamente já desenvolvido. Ou seja, a minha camada limite térmica ela vai se desenvolver considerando que eu praticamente já vou estar sempre com o escoamento completamente resolvido hidrodinamicamente. Isso daqui influi o seguinte, esse tipo de condição para números de Prandtl muito altos é a condição que a gente chama de entrada, como é que está escrito isso aqui? Tá comprimento de entrada térmica. Olha só, que eu vou até botar isso aqui, eu vou escrever digital. Você tem duas condições. A primeira é aquela, você pode ter um número de Prandtl muito, muito, muito maior do que 1. Isso aqui eu estou falando assim, na verdade não precisa ser tanto não, vou falar que ele é maior do que 5, tá? Maior do que 5 já é o suficiente você falar que o seu número de Prandtl ele já tá, você já tem uma condição em que você chama aqui, a gente vai chamar isso aqui de comprimento de entrada térmico. Aqui, comprimento de entrada térmico. É quando você tem um número de Prandtl muito grande, maior do que 5, 10, 20 e tal. Aí o que acontece? A sua camada limite térmica, você considera que a sua camada limite térmica, consideramos que a camada limite térmica, deixa eu ver aqui, se desenvolve no tubo com a camada limite hidrodinâmica já completamente desenvolvida. Essa é a condição, é o que a gente chama de camada limite comprimento de entrada térmico. A outra condição é se eu tiver um número de Prandtl aproximadamente menor do que, vamos falar que é menor do que 5, né? Número de Prandtl, aí a gente fala que é o comprimento de entrada combinado, porque aí o número de Prandtl ele é menor do que 5. Nesse caso, consideramos que as camadas limite térmica e hidrodinâmica se desenvolvem juntas. Essa é a definição, ou seja, ou você tem uma camada limite térmica, ou você tem um comprimento de entrada térmico no seu problema, ou você tem um comprimento de entrada combinado. Quando ele é térmico, aí assim, você esquece a parte hidrodinâmica, você só vai ligar, vai considerar, olha, eu estou sempre com o escoamento completamente desenvolvido hidrodinamicamente, então a minha camada limite vai se desenvolver, eu já vou ter as camadas limites lá. Se é o combinado, não, o combinado eu considero que a minha camada limite está se desenvolvendo, minha câmera travou, considero que a minha camada limite está se desenvolvendo junto com a minha camada limite térmica. Nesse caso, e a gente pode ver isso aqui, nessa nossa
nessas equações, que alguma das equações ela vale somente para quando você tem um número de Prandtl maior ou igual a 5, ou seja, essa condição aqui ela é ótima para você estudar no caso em que você está pensando no fluido que é muito viscoso, no óleo, na glicerina. Nesses casos, você vai considerar essa equação 8.57 é ótima para esse tipo de condição. E o outro caso já vale para qualquer tipo de fluido, né? Com um Prandtl aí maior ou igual até aproximadamente igual a 0.1, seria praticamente aí um escoamento de um metal líquido, por exemplo, né? Seria bem baixo esse número de Prandtl. Esse gráfico aqui eu queria passar com vocês, só para vocês verem também essas duas condições que nós temos, né? Reparem que as linhas tracejadas, onde a gente tem a condição de entrada, a condição de comprimento de entrada térmico, elas sempre têm um número de Knudsen, o que implica também que o coeficiente convectivo delas é menor do que quando você tem a parte combinada. Por quê? Se a gente se lembra que a camada limite hidrodinâmica, ela age como uma barreira, como um isolante para a transferência de calor. Se você tem menos camada limite, você tem mais transferência de calor. Como no caso da camada limite térmica, essa primeira aqui tracejada, a camada limite hidrodinâmica já está desenvolvida, ela vai trocar menos calor, vai ser menos eficiente na troca de calor. E você vê que depois que você chega na região de entrada, as duas curvas, né, chegam aos valores que foram mostrados aí na última aula. 3,66 para o caso de fluxo de calor constante, e 4,36 para o caso de fluxo de calor constante e 3,66 para o caso de temperatura na superfície constante. E a gente vê aí essa correlação que tem entre as duas, né? No caso aqui dessa figura 8.10b, olha só que interessante. Aquela equação 8.58 é aquela que a gente falou que vale para números de Prandtl mais baixos. Olha como ela crava melhor, né, ou se aproxima melhor desse número de Prandtl 0.7, que são essas bolinhas aqui de cima. Enquanto o Prandtl igual a 5, a gente já vê como o que está cravando os resultados bem é a equação 8.57, que é aquela que usa, aquela que a gente falou que é mais que pode considerar o caso do comprimento de entrada térmico, ou seja, esse modelo aqui é ótimo para você usar para esse comprimento de entrada térmico quando você tem um número de Prandtl muito alto. Ele crava os resultados perfeitamente para esse Prandtl maior ou igual a 5, beleza? Então fica aí essa solução. Tem mais alguma coisa? Não, acho que eu vou deixar. Tem mais uma coisinha que eu ia falar, que é essa questão das propriedades, a sua dependência com a temperatura, mas acho que isso aí vai ficar mais claro fazendo exercícios mesmo, né? Porque todas as propriedades aqui que a gente está vendo, número de Prandtl, viscosidade que a gente tem que calcular, tudo isso tem que ser calculado de alguma forma, e a gente vai normalmente utilizar a temperatura média, tá? Vai utilizar essas propriedades na região da temperatura média, mas em alguns casos a gente pode aproximar isso daí também para as temperaturas de superfície ou temperaturas que a gente tiver ocorrendo uma troca de calor, e a gente calcular usando também essa razão de viscosidades e encontrar uma relação para um caso que tem essa correção da diferença de temperatura, beleza? Agradeço aí por vocês, até mais, um abraço.